Muito bem, então, pessoal, boa tarde para todos vocês. Bem-vindas ao nosso nono encontro de Física 1, né, na modalidade RDE. Bom, nós estamos estudando o movimento retilíneo uniformemente variado, certo? Então, nós deixamos o movimento retilíneo uniforme, que era um movimento onde a velocidade era uniforme. Daí o nome é movimento uniforme. E passamos ao movimento classificado como uniformemente variado. Quer dizer que a velocidade varia, mas a variação da velocidade é uniforme. E aí, dentro desse movimento, tem um cara que é extremamente importante, que é a aceleração. Por quê? Porque ela é a grandeza física que vai medir a variação da velocidade. Ela mede variação de velocidade, tá certo? Bom, antes da gente entrar na aula propriamente dita, eu vou repetir aquilo que eu estava dizendo antes da gente começar, a respeito das atividades. Bom, vocês já fizeram duas atividades, uma de dezembro e uma que a data de entrega era 19 de janeiro. Esta última eu corrigi também já. Escrevi os comentários lá quando é pertinente, né? Claro que quando tá tudo certo, não tem nada para eu escrever, tá? Eu só coloco que tá tudo certo lá, coloco os 100% na nota, tá? Mas quando tem alguma coisa errada, a gente tenta comentar. Claro que não dá para ficar ali escrevendo, né? A gente está numa situação diferente, né? Normalmente eu gosto de entregar a prova, comentar com o aluno que ele errou e tal, né? Mas aqui não dá, mas ainda tento escrever ali um pouco, o caminho era mais ou menos por aqui ou por lá, tá bom? O que eu queria pedir que vocês entrassem lá, conferissem tudo, ver se foi corrigida a sua atividade, porque se ela não foi corrigida, o conceito dela não foi registrado, tá mostrando que você tá com pendente lá, não sei, se entregou depois, ou por alguma razão pulei sua atividade, confere lá. E você, senhores, senhoras, senhoritas e afim, que não fez essa atividade, que é a atividade 2, né? Certo? Precisa fazer, precisa entregar essa atividade, tá? O módulo está acabando, e aí nós vamos fechar o conceito desse primeiro módulo aí. Tudo bem? Então, se você não fez, ainda dá tempo, faz logo e me manda. E me avisa para eu corrigir, né? Porque quando você manda a atividade, eu não recebo notificação, tá? Então, já passei, já corrigi tudo lá. Então, se você mandar de novo, vai ficar esquecido lá, você precisa me avisar. Beleza? E aí, sobre a última atividade do módulo, que eu vou mandar hoje, tá? A respeito da velocidade, da aceleração média, tá? Movimento retilíneo uniformemente variado, que a gente começou a ver na aula da semana que vem. E aí, eu vou colocar essa atividade para entrega para daqui 15 dias, que é mais fácil, né? Tudo bem que vai dar no carnaval, mas a gente põe para quarta-feira. Mas, por favor, não atrase. Na própria quarta, eu já vou começar a corrigir as coisas para a gente já ver a necessidade ou não da gente fazer recuperação de conceito e conteúdo, tá? Quem vai precisar de recuperação são poucos, né? São poucos. A gente vai pegar os conceitos das 3 atividades e ponderar. Se você foi muito mal nas 2 primeiras, você já se prepara para isso, para esse momento que a gente vai ter que fazer. Tá bom? Se você está indo bem também, aí dá para ficar mais tranquilo. Beleza, gente? Então tá bom. Qualquer dúvida, como eu sempre digo, me escreva, me manda uma mensagem, um direct lá no Insta, alguma coisa assim. Tá? Bom, vou ler o nome daqueles que estão aqui conectados ao vivo. É o André, o Breno, César, Danilo, Fernando Yudi, Heloísa, João Pedro, Marcela, Maria Eduarda, o Matheus Akira, o Matheus Gaino, o Matheus Gunner, Pedro Almeida, o Renan José, que tirou o avatar do Santos, e o meu amigo Yuri Cunha Dias. Beleza, gente? Ótimo. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, na verdade, é a continuação do que a gente viu, estávamos vendo na aula da semana passada, né? Nós terminamos a aula no item que era a equação horária das velocidades.
Lembra disso? Não? Não lembra? Tudo bem. Vamos lá, que nós vamos passar por ela novamente. Vou começar com ela. Tá bom? Bom, então nós vimos a função horária das velocidades, né? Essa equação que está aqui essa equação que está ali embaixo na tela, que eu vou colocar aqui de novo, que me diz que a velocidade é velocidade inicial mais aceleração vezes tempo, tá? Então, essa equação horária ou função horária das velocidades no MRU, tá bom? Então, ela é uma função afim do primeiro grau, então ela é parecida com qualquer outra função afim, como, por exemplo, a função horária dos espaços, lá do MRU, tá? Isso aqui é no MRU, tá? Vamos lembrar de algumas coisas, como é que essa função funciona lá na matemática, ela é uma y de x, que é b mais ax, ou ax mais b, ou b mais bx, enfim. A grande ideia é o quê? Uma constante, chamada, inclusive, tem um nome bonito, que é o coeficiente linear da função, e uma outra constante aqui que vai multiplicar a variável independente. Variável independente. Tá? E aqui nós temos uma outra variável, só que essa variável é uma variável dependente. O que isso quer dizer? Né? Quando a gente tem uma função como essa aqui, quer dizer que conforme o x vai mudando, ele altera os valores do y, por isso ele é variável independente. A mudança dele altera o valor do y, não o contrário. Tá? Então, como a gente viu lá na função horária do MRU, a forma do sorvete, nós temos aqui também uma constante, posição inicial, velocidade é constante, se eu estou falando do MRU, né, velocidade é constante, e eu tenho duas variáveis que são variáveis, uma independente e outra dependente, né. A variável independente é o tempo, né, o senhor de si, o tempo passa, né? E conforme o tempo passa, se um corpo está em movimento, a passagem do tempo significa que a sua posição altera. Então, aqui eu tenho uma variável dependente, ou seja, ela vai mudando conforme a variável tempo muda. Tá? Em geral, a utilidade dessa função é eu poder determinar a posição em qualquer instante, ou que instante ele estará em qualquer posição. Estou dizendo tudo isso para dizer que a equação função horária das velocidades no MRUV, movimento retilíneo uniforme variável, ela vai ter a mesma cara e a mesma função. Né? Eu vou ter duas constantes, velocidade inicial e a aceleração. Ah, professor, mas a velocidade não é constante, porque ele é um MRV. É verdade, a velocidade não é. Mas a velocidade inicial é uma constante do movimento. Por quê? É a velocidade com que ele inicia. Ele não pode mais mudar. Tá bom? E eu vou ter uma outra constante, que é a aceleração. A aceleração é constante, a gente só vai ver, estudar situações onde a aceleração é constante, né? Então, por isso, MRUV, a variação da velocidade é uniforme. Então, de novo, essa equação é útil porque ela me permite calcular a velocidade que o corpo tem a cada instante, ou quanto tempo ele vai demorar para atingir qualquer velocidade. Tá certo? O que eu ia comentar? Ah, sim. Muito bem. Veja, essa equação, ela tem 4 grandezas. 2 que são constantes, tá? 2 que são variáveis. Mas são 4 grandezas. E eu posso, através dessa equação, encontrar qualquer uma das 4 grandezas. Desde que eu tenha as outras 3. Tudo bem? Então, ela serve para eu saber, essa equação serve para eu saber onde a velocidade vai estar, qual é a velocidade do corpo a cada instante, ou quanto tempo, ou em que instante ele terá a velocidade que eu quiser, mas não é a única coisa que eu posso calcular com ela. Eu posso calcular a velocidade inicial, desde que eu tenha as outras 3 informações. Lembrando que, como vocês viram no slide anterior, ou na aula da semana passada,
essa equação nada mais é do que um rearranjo da equação da velocidade média, tá? É só rearranjar ela e você vai encontrar essa fórmula aí. Da mesma maneira que a fórmula do sorvete era só um rearranjo, tá? Da equação da velocidade. Simples assim. Beleza? Tudo bem? Então tá bom. Então veja, nós temos aqui um exercício que está resolvido para vocês, ó. Diz assim, para notar a utilidade dessa equação, tente descobrir de cabeça qual é a velocidade atingida por um móvel que realiza um movimento uniforme variado, acelerando com velocidade de 0,4 metros por segundo, sabendo que ele parte com velocidade de 12, se desloca por 35 segundos. Bom, a cada segundo ele vai aumentar a sua velocidade em 0,4, tá? Então, se tu fosse somando aos 12, mais 0,4, mais 0,4, mais 0,4, mais 0,4, 35 vezes, tá? Tu ia achar o valor da velocidade, tá? Ó, porque a aceleração diz quanto varia a velocidade a cada instante. Se ele ficou variando essa velocidade por 35 centímetros, você poderia fazer isso, tá? Claro, tu poderia também, como eu já disse, tu poderia usar a equação da aceleração. Por que não? Você quer o quê? Você quer a velocidade, mas você tem a aceleração que é 0,4, tem o tempo que é 35, tem a velocidade inicial que é 12. Só que aqui você vai ter que isolar a velocidade final. Uma das vantagens da equação horária é que a velocidade final já está isolada. Tá? Ela já está isolada. Tudo bem? Então, o que está feito aqui, ó? Coloquei no lugar de velocidade inicial 12, no lugar de aceleração 0,4, no lugar de tempo 0,35. Tá? Se eu multiplicar 0,35 por 0,4 dá 14, eu preciso fazer a multiplicação primeiro, né? E 14 mais 12 dá 20. Olha, dá para fazer pontilhado, não sabia. Dá 26. Tudo bem? Então, nós fizemos, na aula da semana passada, esse exemplo número 6, e agora, para encerrar, eu vou fazer o exemplo número 7. Depois nós vamos ver na sequência os gráficos da velocidade por tempo, tá? E aí a gente vai ver também uma das razões da gente escrever essa função horária da velocidade. Porque aqui eu tenho, então, uma função afim. Eu estou escrevendo uma função em uma grandeza que depende da outra na forma de uma função. Então, eu posso graficar isso, eu posso plotar um gráfico. Tá legal? E isso vai ter utilidade, vai ter significado. Beleza? Vamos fazer o 7? Só para refrescar a memória aí. Um carro se movia com velocidade constante em uma estrada e, ao avistar um obstáculo, o mesmo freia constantemente, o veículo atinge o repouso 4,1 segundos depois. Após o início da frenagem. Determine o valor com que o carro se movia antes da frenagem. Tá faltando uma informação aqui nesse exercício, tá? Veja. Ele quer a velocidade inicial, certo? Então, vou colocar aqui, ó, velocidade inicial, pontinho de interrogação. Ele deu o tempo. Senhor, vamos lá. Ele, depois de 4,1 segundos, 0,5 segundos, o que aconteceu com ele? Atinge o repouso. O que é isso, gente? O que é repouso? É velocidade zero. E ele foi para o repouso. Isso quer dizer que a velocidade final é zero, tá? Cuidado. A velocidade final é zero. A velocidade inicial não é zero, senão não tinha sentido ele frear, né? Lê o exercício. Respeite o que está escrito. O corpo se movia. Então, não vai pôr lá na equação velocidade inicial zero. Beleza? Agora, como é que eu poderia... equação da velocidade. Ó. Eu quero esse cara aqui. Eu tenho esse... Perdão. Eu tenho esse cara, velocidade final. Eu tenho o tempo. Eu não tenho a aceleração. Tá? Aí você fala assim, professor, como é que resolve? Não resolve, tá bom?
Estou dando um exemplo aqui de um exercício que está incorreto. Eu preciso adicionar aqui esta informação. Então, vamos colocar aqui, ó. Supondo que a desaceleração imprimida pelo sistema de freio desse veículo seja de menos 4 metros por segundo ao quadrado, determine agora sim a velocidade a velocidade antes do início da frenagem, tá ok? Deixa eu colocar isso aqui sobrescrito. Beleza, gente? Então, vamos fingir que o exercício estava certinho desde o início, tá? Então, vamos colocar aqui a aceleração é menos 4 metros por segundo ao quadrado. Legal? Tá bom, então a gente vai dizer, olha, eu tenho a velocidade final é 0, eu tenho o tempo, que é 4,5, e eu tenho a aceleração, que é menos 4 metros por segundo. Tem que pôr menos, professor? Tem, né? Por isso que ele existe, né? Porque tem que pôr ele. Então, vamos substituir cada coisa no seu lugar, ó. Cuidado, velocidade final é 0, estou alertando para isso de novo. E a inicial é quem você quer, mais a, que é menos 4, vezes o t, que é 4,5, tá? Então, vai ficar assim, 0 é igual V0, eu vou copiar, tá? Depois eu resolvo, para a gente não se perder. Ó, fiz errado aqui. A aceleração é menos 4 e o tempo é 4,5. Legal? Então, fica assim, ó, mais com menos, menos. Então, fica V0 menos 4, que multiplica 4,5. Mais com menos, menos. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 2, 18. Ah, e aí, professor, para isolar o V0, eu vou mandar o 18 para o outro lado. O 18 está subtraindo, ele vai vir somando. Opa, 18 e não 12. 18. Ok? Igual a V0. 0 mais 18 igual a 18 metros por segundo. É a velocidade inicial. Beleza? Bom, antes da gente ver os gráficos, eu trouxe mais uns exercícios aqui para a gente fazer. Então, exercício número 8, o NESP de São Paulo. Diante de um possível aquecimento global, muitas alternativas à utilização de combustíveis fósseis têm sido procuradas. A empresa Hybrid Technology lançou recentemente um carro elétrico que, segundo a empresa, é capaz de ir de 0 a 100 em 3,0 segundos. A aceleração média imprimida no automóvel nesses 3 segundos eu quero a aceleração. Então, veja, isso é um exercício clássico. Você precisa fazer um exercício desse uma vez na vida. Um carro vai de 0 a 100 km por hora, em tantos segundos calcula a sua aceleração. Já fizemos dele, né, eu acho. Eu já não lembro mais, confesso. Eu não lembro mais. São muitas aulas, muitos vídeos, muitos exercícios, muitas correções. Tá? Eu comentei com vocês que essa é uma forma de a gente medir a potência. De certa forma, a gente está medindo a potência do carro. E de quanto tempo ele vai de 0 a 100? Por que é uma forma de medir a potência? Não perca os próximos capítulos. Bom, então o que eu tenho aqui? O carro vai de 0 a 100 km por hora em 3 segundos. Então, eu tenho velocidade inicial, 0. Velocidade final, 100 km por hora. E o 0 é o quê, professor? É km por hora, metros por segundo.
é qualquer um, né, gente? 0 é 0, ok? E o tempo é 3 segundos. O que eu quero? Eu quero a aceleração. Aí, nesse caso, eu não preciso usar a equação horária das velocidades, eu posso usar a própria equação da aceleração, que é mais prático, a aceleração já está isolada. Posso fazer pela equação horária das velocidades? Pode, você vai ter que isolar o A lá, tá bom? Aqui já está isolado. Bom, tá aqui a nossa equação. Antes de jogar na equação, não se esqueça, conferir as unidades de medida. Ó, segundos com quilômetros por hora. Vai dar certo? Não, não posso. Não posso fazer uma coisa dessa. Então, vou dividir isso aqui por 3,6. E ele vai dar aproximadamente, a gente já fez isso outras vezes, 27,8 metros por segundo ao quadrado. Então, agora sim eu posso vir aqui e fazer. A aceleração é V final menos V inicial, dividido por T, ou por ΔT, aí tanto faz, né? Então, a velocidade final que ele atingiu é 100 km por hora, ou 27,8 metros por segundo. A inicial é 0, dividido por 3. Então, claro que vai ficar o quê? 27,8 dividido por 3, ok? E aí, 27 por 3 é 9. Tô certo ou tô errado, bicho? 27 por 3 é 9. 0,8 por 3 vai dar 2. Vai dar 0,2, que daria 6, e sobra 2, que daria 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Será que eu acertei? Meu Deus do céu, hein? Vamos ver aqui. Abrir minha calculadora aqui no celular. 27,8 dividido por 3. Meu Deus. Eu sou o bichão mesmo das contas, né? Sou brabo. Aí. Aproximadamente, tá? Essa é uma dízima periódica. Na verdade, bem verdadeira, né, professor? O certo seria 27, ok? Tá bom? Exercício clássico, você tem que fazer isso uma vez na vida. Vai ter um desses lá na sua atividade, tá bom? Qual carro que vocês querem que eu coloque o 0100? Deixa aí nos comentários desse vídeo. Aproveita para curtir o vídeo, deixa o seu like. Oi, meninas! O vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer exercício. E não é para perder barriga, é exercício de física. Ok, ok. Escreve aí no chat qual é o carro que vocês querem que eu coloque o 0100. Tudo bem. Exercício 9 da Universidade de Pernambuco. Rapaz, em Pernambuco, um rapaz dirigindo uma motocicleta em Pernambuco a uma velocidade de 30 metros por segundo, quando o bichinho aciona os freios e para em 6 segundos. Tá me acompanhando, vice? A aceleração imprimida à motocicleta pelos freios foi em módulo igual a... Presta atenção. Isso aqui é uma equação do vestibular. Tá? Então, ele pede a resposta em módulo. O que é o módulo, professor? É só o valor. Por quê? Porque se há uma desaceleração, ela é negativa. Ó, a gente acabou de fazer o 7, né? É isso? Ó, uma frenagem, uma aceleração negativa. Beleza? Agora, quando o exercício falou, quero só o módulo, então você só, na resposta não vai ter negativo, você põe só o valor. Claro, vai ter uma múltipla escolha aqui que não tem, porque eu tirei. Eu sou mal. Tira. Não faz muito sentido para nós, nesse tipo de exercício, deixar as alternativas ali. Beleza? De boa, gente, ó, de boinha. Um rapaz ia, agora não vai mais, ele tinha 30. Presta atenção. Se o bichinho, ele viajava na motocicleta, ele viajava, ó, estava, passado do verbo estar. Ok, ok, passado do verbo estar. Quem que é a professora de português de vocês? É a Marília? Um jovem rapaz na sua motocicleta estava? Não estava mais, chicos. Ele estava ou não estava. Então, essa é a velocidade inicial, tá? Quando aciona os freios e parou em 6 segundos. Presta atenção no verbo. Parou. A velocidade dele foi para quanto? 0. Quanto tempo ele levou para parar? 6 segundos. O que está faltando aqui? A aceleração é o que ele quer.
A aceleração imprimida pelos freios foi D. Aceleração ou desaceleração, nesse caso, porque é uma frenagem. A velocidade diminuiu, tá? Ela foi de 30 para 0, e não o contrário. Cuidado, hein? Be careful, ok? Então, vamos lá, vamos resolver aqui, ó, tudo no SI, já escolhi a equação. Poderia usar a equação horária das velocidades? Poderia, mas está mais fácil aqui, ó, já está isolado o A. Então, fica assim, 0 menos 30, presta atenção, não é o contrário, já falei isso, acho que já, né? Não é 30 menos 0, é 0 menos 30. Ó, 0 menos 30. Ok, Yuri? Então, fica menos 30, porque 0 menos 30 é menos 30 dividido por 5. Por 6, perdão. Minha mente já está lá no resultado. Quando sinais diferentes nós temos, dá menos 30 por 6, 5 metros por segundo ao quadrado. Tá aí a desaceleração. Se a resposta que é em módulo da aceleração, essas duas barras verticais indicam módulo, né? Módulo da aceleração, 5 metros por segundo ao quadrado. É uma aceleração contrária ao movimento, por isso uma desaceleração, por isso que ela diminui a velocidade, né? É uma frenagem, ok? E o 10 aqui, não tem que fazer conta, né? FFFCM PA do Rio Grande do Sul. Não me pergunta que universidade é essa. Não sei não, tem que pesquisar. Ele diz assim, olha, presta atenção, você precisa entender esse exercício aqui. Você precisa entender esse exercício aqui. Ele é simples, mas é fundamental, mas é importante. Não desprezem, os simples também são importantes. O conceito de aceleração é importante no estudo do movimento. Verdade, acabei de falar. Assim, se a aceleração de um móvel é de 2 metros por segundo, o móvel percorre 2 metros a cada segundo, o móvel percorre 4 metros a cada segundo, a velocidade média do móvel é de 1 metro por segundo. O que quer dizer uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado? Quer dizer, a aceleração é variação de velocidade, lembra disso? Quer dizer que a cada segundo... Acabou aqui o espaço. Quer dizer que a cada segundo, a velocidade desse corpo aí, né? Desse móvel, varia 2 metros por segundo. Varia a sua velocidade em 2 metros por segundo. Não tem a ver com a posição, tá? E por que aparece o quadrado ali, professor? É porque a velocidade, então, é 4. Porque 2 ao quadrado é 4? Não, o quadrado no segundo, já expliquei isso semana passada. É porque é 2 metros por segundo, ou seja, a velocidade muda 2 metros por segundo a cada segundo. Por segundo. Segundo vezes segundo ao quadrado, tá bom? Então, essa é a unidade, não tem nada a ver com o valor ali ao quadrado. Então, o que quer dizer? Resposta D de Deus. A velocidade do móvel varia 2 metros por segundo a cada segundo, tá bom? Beleza? Não pode errar, não pode ter dúvida quanto a isso. Isso que significa aceleração. Se eu falasse que a velocidade do corpo era de 2 metros por segundo, aí tudo bem, ele se movia 2 metros a cada segundo. Mas eu estou falando da aceleração. Então, ela define o quanto que a velocidade varia. Beleza, Tereza? Então, vamos olhar o gráfico da velocidade por tempo no MRU. Beleza? Vamos lá. Olha só. Nós escrevemos a função horária da velocidade. Aqui, tá? Inclusive ali, eu vou pôr aqui. Você sabe como nós chamamos a equação horária das velocidades no MRU? Deixa eu colocar aqui, ó. Em cima. MRUV, tá? Então, como nós chamamos, é a equação do vovô que não acredita em Deus. Tá? Ó, porque é o vovô ateu. Porque tem um vovô que é ateu. Vovô ateu. Vovô ateu, tá? Isso aqui não é um O, é um zero, mas serve como se fosse um O. Beleza, quando a gente escreve esse desvaneio,
quando a gente escreve, então, como a gente estava comentando lá no início, a gente tem que isso é uma função do primeiro grau, uma função afim, como se fosse uma y do tipo y igual a b mais ax. Tá? Por isso, a gente pode escrever um gráfico que vai ser o gráfico de uma função afim, que é uma reta, né? Uma função afim, ou função do primeiro grau, é uma reta. Assim como, vamos voltar, cadê? Assim como quando nós falamos lá do sorvetão, que também é uma função, afim, tá? Como é que era o gráfico? Era uma reta, né? Lembra? Então, aqui o gráfico, deixa eu apagar, não posso mais apagar. O gráfico da posição em função do tempo, recapitulo lá nas outras aulas, era uma reta sim, quando velocidade era positiva. Opa, perdão. Velocidade positiva. Deixa eu mudar a cor da minha caneta aqui. Senão não vai ter espaço. Tá? E uma reta assim, ó, quando a velocidade era negativa, um movimento retrógrado, né? Então, é uma reta, é uma função afim. Então, vai ser a mesma coisa aqui, tá? É o mesmo tipo de gráfico, porque é a mesma relação, uma relação linear, uma relação do primeiro grau, né? A velocidade varia com o t elevado a 1, por isso que a gente fala do primeiro grau, né? Tá bom? Tá? Então, é linear. Ok, então você vai ter os dois tipos de gráfico. Aqui, quando a aceleração for positiva, e assim, quando a aceleração for negativa, Creide. E aí, da mesma forma que a gente tinha lá, ó, a gente tem os pontos onde o eixo o gráfico corta os eixos. Tá? E esses pontos são importantes. Então, vou voltar para a minha caneta em vermelha, aqui, ó, porque são muito importantes. E o vermelho é a cor da moda, né? Companheiro. Olha aqui, ó. Quando a velocidade... Ih, se eu usar o zoom, eu não posso escrever. Ai, mas que chato esse programa, hein? Xarope. Então, quando o gráfico cruza o eixo vertical, ó, velocidade por tempo, porque a velocidade é a variável dependente. Então, normalmente, ela vai ficar no eixo vertical. Quando o gráfico corta o eixo vertical, é a velocidade inicial. É o V0, velocidade inicial, tá? Por quê? Porque é a velocidade no instante zero, ó, projeta lá no eixo horizontal. Dá lá na origem do eixo horizontal, ou seja, é o valor da velocidade no instante zero. Aqui vale a mesma coisa, ó, onde corta o eixo vertical, o eixo da velocidade, é a velocidade inicial, tá? Ficou linda essa letra, né? Ó, porque se você projetar ela para o eixo do tempo, vai coincidir lá com a origem do tempo. Beleza, Tereza? Tá? E outra informação que aí pode ter ou pode não ter, porque nem todo movimento passa pela velocidade zero, tá? É o gráfico cruzando o eixo horizontal. Ó, aqui, ó, é o movimento onde a velocidade se anula. Como assim, professor, velocidade se anula? Bom, isso aqui é um movimento retardado, ó. Ele tem uma velocidade inicial, mas com o passar do tempo, a velocidade está diminuindo. Não é isso, ó? Olha o gráfico. Tá bem rabiscado já esse gráfico, né? Então, se esse movimento continuar em um dado instante, ele vai cruzar o eixo horizontal, ele vai chegar a zero. Aí, se você projeta, ó, esse ponto lá para o eixo vertical, ó, tá na origem do eixo vertical, ou seja, dá um valor de velocidade zero. Tá? Por que eu disse que isso nem sempre vai acontecer? Porque, olha, por exemplo, se a gente pegar os gráficos que eu desenhei aqui, cadê os gráficos? Oxi. Ah, foi aqui para trás. Aqui, ó. Ó, se você pegar esse gráfico aqui em vermelho, ó, a velocidade não passou do zero, porque ela começou com uma velocidade maior que zero e foi só aumentando, então ela não cruza o eixo horizontal. Isso também poderia ser verdade se ele começasse com uma velocidade menor que zero e só diminuísse, tá? Deixa eu tentar desenhar
tentar explicar o que seria uma situação. Ó, seria uma situação assim, ó. Ó, o corpo começa com uma velocidade negativa, mas é um movimento acelerado. É retrógrado, mas é acelerado. Ele é negativo, mas ele vai ficando cada vez mais negativo, tá? Meu Deus do céu, que reta foi essa? Bom, então aqui não cruza o eixo horizontal. Mas então, quando cruzar, se cruzar o eixo horizontal, nesse ponto é o instante em que a velocidade se anula. Não vou escrever aqui, porque não dá mais para escrever nesse slide, só vai atrapalhar vocês. Mas aquele ponto ali, ó, é o instante em que a velocidade se anula. Beleza? Tá? Então, vocês têm aí, ó, um gráfico do movimento. Esse aqui é um movimento progressivo retrógrado. Progressivo acelerado. E aqui você tem um movimento com aceleração negativa. A classificação do movimento é um pouco complicada aqui, mas depois a gente vai inclusive, falar sobre ele. O que tem de particularidade nesse gráfico aqui? Temos duas. Se vocês lembrarem lá daquela aula, quando a gente viu o gráfico de velocidade por tempo, no MRU, ó, MRU, a velocidade era constante, né? E o que a gente tinha naquele gráfico? A única coisa que a gente sabia é que a área abaixo da curva era a distância percorrida. Claro, porque a área abaixo da curva é a velocidade vezes tempo. Tudo bem? Lembram disso? Se não lembram, tudo bem. Vou deixar aqui no canto, que isso aqui é lá do MRU. Bom, aqui a gente tem a mesma coisa. A área abaixo da curva do gráfico de velocidade por tempo é o deslocamento escalar. A gente ainda não falou de deslocamento, calma aí, tá? Quando a gente falar de deslocamento, vai dar um probleminha a mais aí para nós. Mas a gente vai falar, a gente chega lá. Então, a área é numericamente igual. Esse N em cima do sinal de igual significa que é numericamente igual, né? Porque eu não posso dizer que uma área é igual a uma distância. Eu posso dizer que eles têm o mesmo valor. Mas, conceitualmente falando, eles não são iguais. Uma coisa, outra coisa. Ok? E outra propriedade do gráfico, que aí eu já não sei se vocês já estudaram as funções trigonométricas lá na matemática, é que se eu pegar a tangente do ângulo de inclinação dessa reta, do gráfico de velocidade por tempo, isso é igual à aceleração, tá? Esses dois parâmetros eu sempre gosto de falar, mas a gente aqui não vai usar muito, tá? Não quer dizer que não possa aparecer um exercício que você não vai usar. Bom, eu digo não, por exemplo, na atividade que eu vou mandar hoje para vocês, fiquem tranquilos. Bom, lembra lá dos tipos de movimento, que aqui é confuso, né, por quê? Porque o movimento, ele pode ser acelerado se a aceleração for negativa. Então, não é assim, a aceleração negativa é um movimento retardado, a aceleração positiva é movimento acelerado. O que define é aceleração e velocidade, mesmo sentido, ou seja, o valor em módulo da velocidade está aumentando, tá? Isso é um movimento acelerado. O valor em módulo da velocidade está diminuindo, isso é um movimento retardado. Entendeu? Então, veja só, ó, aqui eu tenho, por exemplo, aceleração e velocidade na mesma direção e sentido. Então, isso é um movimento progressivo e acelerado. Vou pôr minha caneta vermelha aqui, mais destacado. Se a velocidade for positiva e a aceleração negativa, é um movimento retardado. Ele é progressivo, mas é retardado. Assim como, se a velocidade for negativa e a aceleração positiva, ele é retardado, ó. Sem referência aos coleguinhas que estão aí, hein? Não pode fazer essa brincadeira. Tá bom? É um movimento desacelerado, vamos dizer assim. Com aceleração positiva, professor? Sim, aceleração positiva. Ok? Tá? E ele pode ser acelerado com aceleração negativa. Não, senhor, mas é desacelerar. Não. Se a velocidade também for negativa, esse movimento é acelerado. Ele é retrógrado, porque a velocidade é negativa, mas ele é acelerado. Então, no gráfico, a gente vai ter, olha só, presta atenção, ó. Pensa no valor. Pensa que aqui é zero, aqui é negativo, tudo bem? Mas esquece que é negativo, pensa só no módulo.
A velocidade aqui não está diminuindo? Está diminuindo. Tá? Então, esse movimento é retardado. Tá bom? Só que ele é progressivo. Por que ele é progressivo? Porque a velocidade está aumentando com... Aí você esquece o módulo. Ela estava menos não sei o que, menos não sei o que, menos não sei o que, foi para zero. Enfim, ó, isso aqui é movimento, esse tipo, tá? De curva, é um movimento progressivo. Tudo bem? Tá? Agora, aqui ele está sendo desacelerado, porque ele está para frente, ele é negativo, o módulo, né, da aceleração, da velocidade é negativo, mas a velocidade, a aceleração é positiva, ó. A aceleração é maior que zero, tá? E daí, depois do ponto zero, aqui onde a velocidade se anula, ó, a velocidade se anula, ele passa a ter um movimento progressivo e acelerado, tá? Agora, o que aconteceu aqui, gente? Veja, vou desenhar aqui na tela. Ele estava indo, mas ele foi desacelerando, 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 até chegar em que valor de velocidade? Zero. E aí, o que aconteceu, professor? Ele começou a se mover no sentido contrário. Por isso que ele passou a ser progressivo e acelerado, tá? Tudo bem? Vocês entenderam? Ó, pense que você está empurrando alguém que está vindo na sua direção. Então, ele vai ficar, ele está vindo contra você, por exemplo, sei lá, seu irmãozinho em cima de um skate, está vindo em direção a você e você está empurrando ele enquanto vocês andam para trás. Até o momento que você consegue parar ele, ó, velocidade zero, que é esse ponto aqui. Se você continuar fazendo a aceleração, o que vai acontecer com vocês? Vão começar a se mover no sentido contrário. Então, este ponto aqui, onde velocidade se anula, também é onde ocorre uma mudança no sentido do movimento. Ok? Beleza? Tá? E olhando para o gráfico que está ali do lado, ó, então veja, ó, a velocidade positiva, então é um movimento, a velocidade está diminuindo, então é um movimento retrógrado, ó, está indo para zero, e retardado. Tá? Então, inversão no sentido do movimento, já estava escrito aqui, ó, perdão. Tá? E a partir daqui, ele passa a ser retrógrado, velocidade negativa, está andando no sentido contrário, mas ele é acelerado. Tá? Por quê? Porque a velocidade é negativa, sim, mas o seu valor está ficando cada vez maior. Tá? Beleza? Deixa eu mudar aqui, ó. Tá? Ele está indo cada vez, ele foi, sei lá, essa velocidade que foi para menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50, menos 60. Então, entenda que daqui, ó, do momento zero para cá, ele passa a ser acelerado. Sempre vai passar a ser acelerado. Porque a aceleração conseguiu inverter o sentido, e agora está levando o carro para o mesmo móvel, para o mesmo sentido com que ela atua. Tá legal? Então, vamos lá. Vamos resolver exercícios que apresentam um gráfico. Bom, da mesma forma que eu disse para vocês lá no MRU, qual é a diferença de ter um gráfico? Bom, a diferença é que eu posso ter as informações, em vez de estarem descritas no texto, podem estar descritas no gráfico. Simples assim. Tudo bem? Deixa eu até apagar aqui para não ficar poluindo a imagem. Olha aí, Federal da Paraíba. Um broco de mármore
está em repouso. Repouso, já vou pôr aqui, ó. Velocidade inicial 0. Sobre uma superfície horizontal, quando um pedreiro começa a arrastá-lo com uma força horizontal constante, que faz com sua velocidade variar. Sim, ela vai variar, né? Ela estava no 0, ele passou a se mover, então variou, com certeza. Tudo bem? A variação, variar de acordo com o gráfico. Então, o gráfico mostra o quê? Variação de velocidade por tempo. E isso que serve um gráfico, gente. O que é o gráfico? O que é um gráfico? O gráfico mostra como que duas grandezas se relacionam. No nosso caso, como que a velocidade muda conforme o tempo passa. Tudo bem? E a gente vê, a velocidade está aumentando. Beleza, Tereza? Ótimo. Desprezando os atritos, resistência do ar, claro, né? Ninguém vai considerar isso aqui agora, mas é um exercício vestibular, né? Então, nós só vamos dizer isso. Pode-se concluir que a aceleração do bloco fornecida pelo pedreiro no instante 3. Ela quer a aceleração no instante 3. Agora, eu posso afirmar com certeza que essa aceleração é constante. Tá? Por quê? Porque a variação da velocidade é a mesma sempre, ó, a cada instante é a mesma. Então, veja comigo, ó, não dá para ver aqui porque tá deslocado as linhas, né? Não podemos afirmar nada. Mas, enfim, veja que é o mesmo gráfico que a gente está vendo aqui, ó, é uma reta. Tá? A velocidade, o gráfico de velocidade por tempo só pode ser uma reta se a aceleração for constante. Se a aceleração não for constante, vovô ateu, ó. Vovô ateu. Aí eu tenho uma outra variável aqui. Tá? Aí eu poderia ter um gráfico um pouco mais complexo, ó. Assim, por exemplo. Uma função do segundo grau. Então, a aceleração é constante. Então, é pegadinha do exercício. Isso aí, calcule a velocidade no instante 3. A aceleração, perdão, no instante 3. A aceleração é a mesma o tempo todo. Tudo bem? Tá bom? Como eu disse, esse vestibular tem dessas coisas. O que a gente vai fazer, gente? Olha, a gente não sabe qual é a velocidade no instante 1. Não é 3, ó. Tá marcado aqui abaixo do 3. No instante 2, 6, eu não sei. O que o gráfico está mostrando com certeza para mim é que no instante 4 a velocidade foi 12. Então, esse dado eu vou usar. Cuidado, olha, exercício sacana, tá tudo deslocado essas linhas pontilhadas aqui. Vai usar que o 6, que no 2 é 6, às vezes pode estar errado isso aí. Bem? Então, o que eu tenho certeza? Eu tenho certeza que no instante 4, a velocidade atingiu 12. Como eu sei que ele partiu do repouso, e depois de 4 segundos, vou colocar aqui em cima, 4 segundos atingiu 12, eu posso calcular a aceleração. Tudo bem, Belém? Tudo bem, bem? Beleza? Então, vamos. Ó, vou colocar aqui de novo, estava meio bagunçado aquele slide lá, ela partiu do repouso, atingiu uma velocidade de 12 metros por segundo no instante, no intervalo de 4, no instante 4. Aí tanto faz, gente, não vai fazer diferença porque o instante inicial é o instante 0. Qual é a aceleração? Professora, mas ele pedia no instante 3. Pois é, mas eu fiquei te explicando lá que a aceleração é constante, está lá mesmo, no instante 3, no instante 1, no instante 2, tudo faz. Tudo bem? Então, aqui, vou usar a equação da aceleração e não vovô ateu. Por quê? Porque eu quero aceleração, e aqui já está isolada a aceleração, fica mais fácil para mim. Professor, eu posso usar o vovô ateu? Você pode tudo. Pode sim, tá? Não tem problema não. Beleza? Então, ó, quem é a aceleração? Moleza, ó. 12 menos 0 sobre 4. 12 menos 0 é 12 sobre 4. 12 por 4, 3 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Tranquilo, Murilo. Certo, Roberto? Então,
26. Eu vou fazer o 13, se der tempo eu volto e faço o 12, tá? Beleza? Não buga aí somente, não. Vou fazer o 13, se der tempo eu volto e faço o 12. 13. A variação da velocidade de certo movimento é representada pelo gráfico a seguir, determina a aceleração entre os instantes 0 e 4. Ó, instantes 0 e 4. Eu não sei se você está conseguindo enxergar bem, a resolução da figura não é boa, mas, ó, menos 8 e 8. E aqui, ó, se ele perguntasse qual a aceleração entre os instantes 4 e 9, sabe qual que é a aceleração aqui? 0. Por que, professor? Porque tu tá vendo a velocidade mudar aqui, conforme o tempo passa? Não, ela atingiu menos 8 e foi menos 8, menos 8, menos 8, menos 8, menos 8, menos 8, até o 9º segundo. Quer dizer, a velocidade não mudou, isso quer dizer o quê? Aceleração zero. É o MRU, ó. Como é que é o gráfico de velocidade por tempo no MRU? Uma reta horizontal. Tá bom? Bom, tirando isso, o que o exercício pede? A aceleração entre os instantes 0 e 4. Então, todos os dados estão no gráfico, ó. 8 é a velocidade inicial, ó, onde cruza o eixo vertical. E no instante 4, ó, qual que é a velocidade dele? Menos 8. Tudo bem? Então, eu posso extrair os dados da mesma forma que num problema normal, só que eu não vou ler ele como texto, eu vou ler ele como gráfico. Velocidade inicial 8, velocidade final menos 8, metros por segundo. Como é que eu sei que é metros por segundo? Tá aqui, ó. E quando que ele atingiu menos 8? No instante 4 segundos. E o que ele quer? A aceleração. Toma cuidado com esse exercício, tá? É fácil, mas toma cuidado. Esse exercício era de um vestibular que eu tirei também, tá? Eu mudei bastante, então não coloquei referência. Veja por que eu falei para você tomar cuidado. Porque você pode vir aqui e fazer isso aqui, ó. 8 menos 8 dividido por 4 dá 0 sobre 4, que dá 0. Não tem aceleração. Não tem aceleração? Como não tem aceleração se a velocidade está variando, gente? Ela foi de 8 para menos 8. Onde é que está o erro aqui? Tu não colocou o sinal de igual, então não faça, o sinal de menos, perdão. Então não faça isso, criatura. Tem que pôr o sinal de menos, ó. Vou pôr os dados aqui. Inicial é 8, final menos 8. Metros por segundo, metros por segundo. O instante é 4 segundos. Quem é a aceleração? A aceleração é V menos V0 sobre T. A aceleração é velocidade final, menos 8, cuidado, inicial, menos 8 sobre 4. Vamos ser menos com menos dá mais, né? Olha para o gráfico, amor. Isso aqui é o gráfico de uma aceleração positiva? Não, é negativo. Mas menos com menos não dá mais? Dá, quando é uma multiplicação, mas não é o que eu tenho aqui. O que eu tenho aqui é o seguinte, ó. Eu devo 8 para o João Pedro e devo 8 para o Yuri. Eu devo um total de 16. E sinais diferentes nós temos, dá menos. Como tinha que ser. Beleza, Tereza? Tá aí para vocês. São 17h30, então vamos deixar o exercício 12. Eu não vou fazer, eu não quero passar do horário, acho que eu já fiz isso semana passada, né? Mas aí, olha só, tá aí o exercício, tá? Quando ele vai falar assim, ó, instante 0, 2 corpos B estão na origem dos referenciais, move-se com uma mesma linha reta, sobre estados são representados em função do tempo. Calcule a aceleração do móvel A e do móvel B. Qual é a aceleração do móvel A? Qual é a aceleração do móvel A? 0. Olha o gráfico dele. Não tem nada que calcular aqui. Era 10, depois 10, depois 10, depois 10, depois 10. Não mudou a velocidade.
aceleração é variação na velocidade. Não houve variação da velocidade, não houve aceleração. Tá, Bruce Teoria do corpo B. Tu pode pegar, ó, era 0 no instante 2, foi para 10, no instante 4, você não sabe. Você só tem essas duas informações aqui, ó. Você pode fazer isso aí em casa, tá bom? Eu vou parar, porque eu não quero me alongar. Tudo bem? Então, pessoal, fica aqui o nosso combinado, minha recomendação para aqueles que não deixaram de entregar, porventura, alguma das atividades. Ainda dá tempo, estamos terminando o módulo semana que vem. Então, corre que dá tempo, precisar de ajuda, me chama. Vou mandar uma atividade hoje e vocês entregam daqui 15 dias. Não, daqui 15 dias, pode ser. Eu vou colocar a entrega para quarta, em vez de pôr para quinta, tá? Não dá 14 dias. Beleza? E aí a gente fecha o módulo e se alguém precisar fazer uma recuperação de conteúdo ou de conceito, a gente vai já rapidamente providenciar, tudo bem? Então, encerra a gravação e depois, se alguém que está aqui quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade também. Um abraço e até mais.